E se eu falar pra vocês que a série da HBO A Casa do Dragão adaptou só isso daqui do livro todo de Fogo e Sangue? Pois é, galera, a série adaptou muito pouco do que eu imaginei que fosse, e eu tô muito feliz que eles fizeram tudo isso, porque demonstra que eles estão com muita calma e que eles vão mostrar o máximo possível de detalhes pra gente dessa série, que eles querem explorar o máximo possível, assim como eu também quero. Eu já falei no meu vídeo de últimas leituras sobre esse livro daqui, Fogo e Sangue, mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre a série em si, porque ela terminou tem 2 semanas e eu tô carentíssimo da série, tô morrendo de saudade já. E eu quero comentar com vocês um pouco sobre como foi a adaptação, o que eu achei dos personagens, da narrativa que eles estão construindo e o que esperar da próxima temporada. Então vamos lá. Antes, só peço por favor pra vocês não se esquecerem de se inscrever no meu canal, de dar um like aqui no vídeo pra ajudar o YouTube a entregar pra mais pessoas e me seguir nas redes sociais também, porque eu tô sempre postando muitos conteúdos por lá, inclusive acabei de bater 10 mil seguidores no Instagram, tô muito feliz com isso. E pra quem me acompanhou lá durante todo esse tempo, viu que eu liberei vários vídeos sobre Casa do Dragão, inclusive na outra rede também, a rede da dancinha também, então lá vários vídeos que eu postei e vocês podem ir assistindo, mas eu resolvi fazer isso aqui no YouTube pra fechar a temporada e eu tô muito feliz com tudo que aconteceu e bora fofocar então. Eu acho que o primeiro ponto importante pra falar aqui sobre a primeira temporada em si são os personagens e a atuação dos atores pra entregar essa história que a gente tava muito ansioso esperando. Inclusive a série ela foi vendida, né, como um spin-off de Game of Thrones, até no título aparece Game of Thrones, aí depois Casa do Dragão. Eu achei isso muito interessante porque o público geral não tem noção do que esperar da série. Se você lançasse só como Casa do Dragão, talvez as pessoas não teriam entendido tanto. Eu vejo por muitas pessoas ao meu redor que não conheciam Game of Thrones e que acharam incrível a série. Meu primo, por exemplo, que mora aqui comigo, ele assistiu comigo Casa do Dragão, todos os episódios. Ele não assistiu Game of Thrones. E ele amou a série e agora vai assistir Game of Thrones. Então eu acho que ambas as séries trazem público de um pra outro. E eu espero muito que as pessoas vão ler o livro também depois disso, né? Porque como eu mostrei, só 62 páginas, só 60 e pouquinhas páginas foram adaptadas de todo o livro. Então vou reforçar mais uma vez. Fogo e Sangue, aqueles começou dizendo que ia falar sobre os atores, né? E já tá falando de uma outra coisa que não tem nada a ver. Fogo e Sangue vai contar a história da família Targaryen, né? Que são ali os conquistadores de Westeros. Então a primeira história começa com Aegon e as suas esposas Visenya e Rhaena. Rhaena ou Rhaenys? Ih, agora já não lembro mais. Acho que é Rhaena. Chegando em Westeros e conquistando o país, porque até então eles eram 7 reinos, de fato, porque eles tinham independência entre si. O Aegon mudou isso, tornou tudo um grande reinado e criou-se então a dinastia Targaryen. Ou seja, a família Targaryen seria a que cuidaria dos 7 reinos e isso deveria acontecer pra sempre, só que, né, algumas coisas acontecem nesse meio tempo. Existem alguns pontos durante a história de Westeros que são muito interessantes e que a família Targaryen esteve aí em xeque durante o seu reinado. Em Game of Thrones a gente acompanhou a trajetória da Daenerys reconquistando Westeros pra ela, né, e vários outros reis tentando fazer o mesmo, e depois no final não vou falar o que acontece, porque se você não assistiu, eu não quero te dar esse spoiler, mas ainda assim, a título de sinopse, em Game of Thrones, o rei Aerys Targaryen foi deposto e quem tava no lugar dele foi o Robert Baratheon, e aí a gente vai ver o desenrolar de tudo isso. Só que esse é só o terceiro ponto importante ali das ameaças à dinastia Targaryen, né? O primeiro foi sim esse daqui, que é o movimento que a gente tá acompanhando em Casa do Dragão, que é conhecido como a Dança dos Dragões. E o segundo vai ser as rebeliões Blackfyre, que não estão nesse livro aqui, tá? Nesse livro o principal evento é de fato a Dança do Dragão. Só que pra chegar nele, você vai 200 páginas, como eu falei, 289 especificamente. E a dança em si leva umas 250 páginas pra acontecer. E a gente, reforçando, foram adaptadas 60 e poucas, então tem muito o que vir aí. E é por isso que eu recomendo demais pra quem ainda não leu Fogo e Sangue, aproveitar que a primeira temporada acabou pra você ler e saber o que talvez possa acontecer na segunda. Mas ainda assim, voltando ao tópico inicial dos atores, muita coisa aconteceu, inclusive personagens estão diferentes do que eles são de fato nos livros. O principal personagem que tá tão diferente do que eu imaginei que seria é a própria Alicent Hightower. A Alicent nos livros, ela não tem tanta profundidade quanto eles colocaram na série. No livro, a Alicent, ela é uma personagem muito mais dura, ela é uma personagem muito mais eu quero o reino pro meu filho e vai ser isso daí, e ela não tá ligando pra mais nada. Enquanto na série, tem toda uma carga de profundidade que a gente não tinha, não necessariamente que não exista no livro, mas que não foi tão abordado e não ficou tão evidente quanto na série tenha ficado. Porque conforme a história foi avançando na temporada, eu fui notando que características da Alicent que eu deveria ter notado enquanto eu tava lendo, eu não notei, porque a escrita do autor não trouxe tão à tona assim. Por exemplo, a gente sabe desde o começo que a Alicent vai casar com o rei Viserys e ela vai ter uma vida ali com ele, filhos e tal, e vai viver a família como é se esperado de uma nobre de uma casa de Westeros. Só que a gente não sabe exatamente se ela gostava dele ou não, porque casamentos são arranjados nesse mundo e muitas vezes as pessoas não gostam umas das outras. E na série é mostrado que, tipo, ela tinha certa simpatia pelo Viserys, porque
ele era um rei que tratava ela bem, ela vivia ali na corte, então eles tinham várias conversas legais, enquanto ele ficava ali montando o Lego dele de Valíria, ela ficava conversando com ele lia histórias e tal. Só que a gente não sabe se de fato tinha amor envolvido, paixão romântica, né? E aí a gente vê que todo o plano de transformar a Alicent em rainha veio do pai dela, o Otto Hightower, que tinha interesses muito maiores do que simplesmente o bem-estar da filha dele, né? E aí a gente vê diversos momentos a Alicent cutucando a unha, a Alicent desconfortável, a Alicent criando uma amizade com a Rhaenyra que também não existe nos livros, mas que é óbvio que deveria existir porque elas vivem juntas na corte. Então, algum laço elas deveriam ter criado, nem que fosse de ódio desde o começo, sabe? Mas que pelo menos não seria a indiferença de princípio, porque elas não teriam motivos pra se odiarem no começo. E isso foi um dos pontos fortes pra mim da série, de ter criado esse laço inicial entre as duas, que perdurou durante toda essa temporada. Então, diversos momentos a gente vê que elas tiveram algumas brigas, mas que depois elas tentavam reatar essa amizade, porque elas têm conhecimento da vida uma da outra, elas sabem da personalidade uma da outra. E a gente que tá assistindo deveria ter percebido isso também. E é interessante ver o quanto que as pessoas têm percepções diferentes sobre a série de acordo com o lado que elas tomam da briga. Se você tá chegando aqui tá meio perdido, ou se você assistiu a série e não entendeu direito, existe essa briga, que é a famosa dança dos dragões, que vai ser pra decidir qual dos dois lados, da linhagem da Rhaenyra ou da linhagem da Alicent, que vão governar o Westeros depois que o Rei Viserys morrer, porque precisa herdar o trono pra alguém, né? E aí a questão principal é, a Rhaenyra, ela foi a primeira filha do Viserys, é a filha mais velha, é a filha que ele nomeou como herdeira, só que ela é mulher e o reino não gosta de mulheres no trono. Nunca houve nenhuma e eles não acham isso interessante. Por mais que a gente vê dos outros 7 reinos, nas outras 7 casas, várias mulheres governando em alguns momentos, o Trono de Ferro mesmo ninguém deixa elas governarem. Olha que loucura, né? E do outro lado a gente vai ter a Alicent, que casou com o Rei Viserys depois que a mãe da Rhaenyra faleceu. E aí o fato é que a Alicent engravidou do Viserys e teve filho homem com ele. Então o reino começou a fofocar de que os filhos da Alicent seriam muito mais merecedores de serem herdeiros do trono do que a Rhaenyra por ser mulher. E isso fica muito explícito no episódio 4, que eu já comentei várias vezes no meu Instagram, que é um dos meus favoritos, porque a gente tem todos esses comparativos da Alicent e da Rhaenyra. E aqui eu abro um parênteses pra falar o quanto que eu gosto da escrita do George Martin e do tanto que os roteiristas trazem isso pra série, sobre os personagens não serem muito bonzinhos ou muito vilões. Não tem, tipo, os bonzinhos e os maus. Aqui todo mundo é ruim. Ninguém é bom, tá? Se você tá torcendo pra alguém em Game of Thrones, saiba que essa pessoa não é 100% boa. Se você trouxesse ela pra nossa realidade, com a mentalidade que a gente tem hoje, todas elas seriam pessoas horríveis. Mas a gente consegue torcer por algumas delas por conta dessa questão de suspensão da descrença, né? A gente tá ali numa outra realidade, a gente tá muito submerso em Westeros e a gente acredita que a gente tá nessa realidade, a gente consegue aceitar as leis dela. E a gente tem vários personagens que são muito nebulosos na série. Alguns não ficaram tão nebulosos assim, simplesmente por uma decisão da série de favoritar alguns personagens, como a própria Rhaenyra. Porque enquanto eu tava lendo o livro de Fogo e Sangue, eu tava assim, tipo, não, acho que a Rhaenyra realmente é merecedora. Só que aí ela começa a se envolver com algumas pessoas, no caso o próprio Daemon mesmo, e aí eu já comecei a me questionar muito sobre as reais decisões dela. A gente vê que de fato os Targaryen, eles não ligam pro povo. Uma coisa que fique claro aqui, eu adorei aquela comparação que tinha lá a Rhaenyra do lado do Lula e a Alicent do lado do Bolsonaro, e vocês juraram que a Rhaenyra seria Lula, só que, meu amor, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Nenhum deles votaria em um partido que valorizasse mais os trabalhadores, tá bom? Eles votariam sempre em alguém que valorizasse mais a nobreza e as pessoas que já têm dinheiro de fato, ou seja, vocês já têm a resposta aí na cara de vocês, se vocês pensarem um pouquinho, tá? A Rhaenyra não é essa pessoa que vocês pensam que ela é, porque ela não reina para a população. Ela ainda assim reina por si própria. Ela vive em busca do trono porque ela quer pra ela, não porque ela acredita que outra pessoa lá, outro concorrente dela vai ser um rei melhor. Não, ela vai lá e ela quer pegar o trono pra ela porque é questão de honra, entendeu? Não é questão de, eu me preocupo muito com a população. Eles não estão nem aí pra população. Aquele final de episódio em que a Rhaenys, ela foge com o dragão, e eu não vou dar muito spoiler para as pessoas que não assistiram tudo poderem continuar vendo o meu vídeo, mas tem um episódio em que a Rhaenys, ela foge com o dragão dela, que inclusive é uma personagem maravilhosa, a Rhaenys, eu amei, que ela mata metade das pessoas que estavam dentro daquele recinto, e metade daquelas pessoas era um público que foi arrastado pra lá de dentro. Eles não estavam lá por opção, não é que eles estavam lá apoiando o rei Aegon. Eles não estavam tipo, galera, vamos lá prestigiar o nosso rei. Não foi isso que aconteceu. A gente vê nesse episódio que a guarda da cidade tava empurrando as pessoas pra dentro do Fosso dos Dragões pra comemoração, sabe? Pra coroação, no caso. Não foi como eles tivessem sentido a opção de ir lá. A própria Rhaenys não queria estar lá.
né? Então, pra mim, um dos pontos altos dessa série foi eles conseguirem entregar essas duplas personalidades, tanto pra Rhaenyra quanto pra Alicent, e a gente ter um contraste muito interessante entre os dois, e realmente poder ter pessoas que vão se identificar mais com a Rhaenyra e pessoas que vão se identificar mais com a Alicent, né? Eu gosto de ver que a Rhaenyra, ela conseguiu conquistar a liberdade dela, que ela foi atrás de ficar com quem ela queria, e ela conseguiu fazer tudo isso. Mesmo que agora a gente vai ver as consequências de tudo isso, e as consequências não são nada felizes, né? E do outro lado a gente tendo a Alicent, que nunca conseguiu fazer nada que ela queria, e a vida toda dela, ela ficou trancafiada dentro de Porto Real, vivendo uma vida que ela não quis, cuidando de um idoso, tendo que ter filhos com ele, tendo que ser uma imagem de castidade, de puritana, de ser uma pessoa religiosa, né? E tendo que acreditar nisso pra poder ter uma realidade um pouco mais feliz pra ela. É aquela história de você repetir tanto uma mentira até que ela se torne realidade, sabe? A vida da Alicent foi isso o tempo todo, ela tendo que aceitar a realidade dela pra ela não ficar louca da cabeça, né? Tanto que uma das falas mais importantes da Rhaenys na série foi que a Alicent não estava buscando a liberdade dela, ela estava buscando só uma janela na prisão dela. Eu comentei algumas vezes sobre a Rhaenys aqui, mas eu ainda não parei pra falar sobre ela em si. Que personagem incrível! Meu Deus, eu sou ficcionado nela. Desde o primeiro episódio, a gente já vê ela ali fofocando com o Corlys e tal. A gente tem uma dinâmica muito legal entre esse casal que vai permear toda a série, né? Eu achei que eles fossem ficar um pouco mais em segundo plano, mas a Rhaenys, ela tomou um protagonismo que eu não esperava que ela fosse tomar. No livro, ela é sim muito importante. Ela tem um histórico muito interessante e eu queria até que o histórico dela fosse melhor abordado na série, porque o passado da Rhaenys é muito interessante, sabe? É muito sofrido também, porque ela sofreu pra caramba. E em momento algum isso é trazido à tona na série, sabe? Talvez porque ela ainda vai sofrer muito, sim, mas eu gostaria muito que eles tivessem falado mais sobre ela e o passado dela. No livro, ela é uma das minhas personagens favoritas. De toda a história, de toda a linhagem Targaryen, ela é uma das minhas favoritas. E caso ainda não tenha ficado claro, se você tiver ficado com alguma dúvida sobre quem é a Rhaenys de fato, qual que é a família dela, não sei o que, ela nasceu Targaryen, por isso que ela é prima do Viserys, né? Eles se chamam de primos durante a série, mas ela casou com o Corlys Velaryon, que também é valeriano. São duas famílias de Valíria, mas não são as únicas. Se não me engano, a família Celtigar também é de lá. Talvez até tenha mais uma, mas eu não me lembro de fato. Só que a família Velaryon é muito poderosa, né? E nessa época ela era a família mais forte e rica de Westeros, justamente porque o Corlys, ele era um navegador que buscava muitas riquezas no mar e conseguia de fato trazer muito pra Westeros. E quando a Rhaenys casa com ele, ela adota o sobrenome dele. Então ela continua sendo Targaryen, mas é como se ela fosse Rhaenys Targaryen Velaryon. Então eles vão falar só Velaryon. E eu vejo muita gente se confundindo também com o fato da família Velaryon montar dragões, só que não entendendo de fato por que o Corlys não monta também. E eu vou aproveitar aqui a oportunidade pra reforçar isso. A família Velaryon não monta dragões. Quem monta são os Targaryens e os descendentes deles. Então, a Rhaenys, Laena e Laenor, que são os filhos da Rhaenys, montam justamente porque são filhos dela. Tem sangue Targaryen neles. Por isso que eles conseguem montar. E por sinal, Laena e Laenor, que personagens incríveis. Meu Deus, entregaram demais. Tanto os atores, né, os 20 atores que interpretaram os dois, quanto os personagens em si, né? Eu achei muito estranho o tanto de atores que eles colocaram pra cada personagem, porque, tipo, a Laena e o Laenor tiveram três atores cada um pra interpretar os personagens, sendo que a Rhaenyra e a Alicent, que tinham idades parecidas com eles, foram só 2 atrizes. Então teve um episódio, quando trocaram pra segunda atriz e pro segundo autor da Laena e do Laenor, que a Rhaenyra ainda tava na primeira atriz, e eu falei... Ué, só os dois envelheceram? A Rhaenyra e a Alicent não envelheceram, ninguém mais envelheceu. Inclusive, o Criston Cole também não envelhece, né? Porque ele é o mesmo ator desde o começo. A única pessoa que envelheceu foi o Viserys, e esse envelheceu mesmo. Meu Deus! O quanto que conseguiram envelhecer esse homem, eu fiquei muito chocado. Porque nos livros acontece a mesma coisa, né? A gente não sabe exatamente qual que é a doença dele. Nem no livro, nem na série é explicitado qual que é a doença que de fato ele pega pra ficar ruim daquele jeito. Mas ele sofreu, viu? Puta merda. Cara, como ele se desmanchou. É muito legal. Assim, eu fico muito legal, coitado. É muito interessante ver o quanto... Ele durou muito mais do que eu esperava que ele fosse durar. Porque logo no comecinho da doença, ele já começou a apodrecer mão. E depois foi se alastrando. E ele foi se apodrecendo inteiro. E ele não morria nunca. Eu ficava naquela agonia, tipo... Será que agora? Será que é nesse episódio que ele vai morrer? E durou a temporada quase que inteira, assim. E eu amei a atuação desse cara. Eu não sei o nome dele. Eu vou até procurar pra ver qual foi o ator que fez o Viserys. Porque, olha... Paddy Considine, que é o ator que faz.
o Viserys. Caraca, muito chocado. Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Em vários momentos, a gente consegue ver o quanto que ele é um rei muito pacífico, mas ao mesmo tempo muito fraco, por não tomar decisões importantes pro governo. A gente vê ali nos primeiros episódios toda aquela guerra acontecendo ali nos degraus, stepstones, né? Porque mesmo no dublado não foi traduzido, eles continuaram com os nomes em inglês, que pra mim não faz sentido nenhum. E ele não fazendo absolutamente nada pra combater a guerra, o Daemon tendo que tomar as rédeas pra fazer alguma coisa acontecer ali. E aí esse é um dos momentos também que ajuda a construir o personagem do Daemon. Que foi, nenê? Os gatos estão reclamando ali, ó. Tô falando muito alto, eu acho. Tá o Fred e o Jorge aqui dormindinho, ó. Porque o Daemon foi um personagem que tomou muito mais protagonismo do que eu esperava. Eu achei que ele fosse realmente ficar em segundo plano, porque a Rhaenyra é muito mais importante que ele, ou deveria ser. Só que as pessoas se apaixonaram pelo Daemon. E, gente, por que vocês se apaixonaram por ele? Vocês são malucos? Ele é um horror. Essa pessoa é um lixo. Ele matou a esposa dele. Tudo bem que isso foi na série, tá? No livro não deixa explícito quem foi que matou a Rhea. Mas na série eles admitiram que foi o Daemon. E eu fico assim, gente, não é possível que vocês estão gostando tanto dele assim. Eu tô apavorado com vocês gostando dele. Vocês passam um puta de um pano pro Daemon. E o Daemon, ele é uma pessoa horrível, mata esposa, matou um monte de gente lá na cidade. Ele é uma pessoa que pensa que bandido bom é bandido morto, sabe? E vocês apoiam esse cara. Depois ele ainda é escroto com a Rhaenyra várias vezes, é escroto com o rei, é escroto com todo mundo. Mas eu entendo porque algumas vezes vocês gostam dele, porque ele faz o que é preciso quando ninguém faz. Quando a gente tá naquele embate da sucessão da família Velaryon, ele é a única pessoa que toma a decisão que precisava tomar, né? Porque várias pessoas cometeram traições ao longo de toda a série e não é feito nada contra elas. E sim, estou falando de Criston Cole, que esse cara desde o comecinho ele tava lá enchendo o saco da Rhaenyra, falando que ela era traidora, que ela tinha filho fora do casamento, e nada acontecia com ele, nada. Falando em filho fora do casamento, fiquei muito chateado que o Harry Strong aparece muito pouco na série. Ele aparece tipo em um episódio e depois tchau, tchau, nunca mais. Poxa, eu fiquei muito chateado. Eu queria que ele tivesse um pouco mais de protagonismo. Ele era uma pessoa que eu esperava um pouco mais de protagonismo. Porque ele era um cara legal. Ele foi um pai legal, mas não durou nada. Durou um episódio. Resumão da primeira temporada. Gostei muito de tudo que aconteceu. Gostei que a treta, ela faz sentido. E faltou falar sobre uma coisa muito importante, que é a profecia que eles trouxeram pra conectar com Game of Thrones. Isso não existe nos livros. Essa adaga não existe no primeiro livro, né? Em Game of Thrones ela existe de fato, mas ela não tem conexão nenhuma com os Targaryen. E no começo eu tava achando assim um pouco meio tipo, não sei se precisava dessa conexão, mas depois eu comecei a me simpatizar com ela e hoje eu acho que faz até muito sentido dentro de todo o universo, principalmente por conta dos eventos que encerram Game of Thrones. Eu acho muito legal que a adaga tenha tido um papel importante pra acabar com o mal que já é previsto nessa profecia que a gente vê agora, né? Então eu acho muito interessante que eles tenham aplicado isso aqui. E talvez isso seja uma coisa que o próprio George Martin planeja colocar nos livros, só que ainda não tenha colocado. Justamente porque, como eu comentei, isso daqui não vai até o rei Aerys, o pai da Daenerys. Isso daqui vai até a próxima geração depois de que acaba a Dança dos Dragões. Que eu não vou falar quem que vence, né? Porque eu acho que na verdade ninguém vence, é uma desgraceira que acontece. E vai ter o volume 2 disso daqui em algum momento. O George, ele jura, né, que ele vai escrever outra continuação disso daqui, que ele vai terminar Game of Thrones, né? Então não sei, pode ser que ainda encaixe, que tenha espaço pra ele colocar essa profecia nos livros, mas eu não sei se cabe de fato. Só sei que eu gostei de ter colocado isso na série e eu acho que faz muito sentido dentro de tudo que foi apresentado pra gente até hoje. E o último tópico, antes de eu parar de falar dessa primeira temporada, eu queria falar sobre os dragões com vocês. Queria saber se vocês gostaram. Deixa pra mim se vocês gostaram dos dragões aqui no comentário, porque eu tô num embate de eu queria ter visto mais e ao mesmo tempo eu acho que eles apareceram o suficiente. Eu achei que foi tipo, é isso, não precisava mais, eu acho que eles foram assertivos. Se colocasse mais também ia ser um festival de dragão, ia ficar muito caro, né? Porque a gente sabe que dragão é caro. Uma coisa eu gostei que foi a distinção que eles conseguiram fazer entre os dragões. É muito fácil de distinguir cada um deles e entender quem é quem pela cor, pelo tamanho, pela forma. Por exemplo, o quanto que o Caraxes, que é o dragão do Daemon, é diferente da Vhagar, principalmente por tamanho, principalmente por cor. Coloca na sua cabeça aí o quanto que os dois podem ser diferentes. Um vermelho, parece uma cobrona com asa, o outro que é um monstrão grandão, largo, forte, com uma bocona, uma carona. Então eu achei que eles conseguiram sim fazer um trabalho muito bom com isso. No primeiro episódio especificamente, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que tava com alguns problemas nos efeitos. Eu achei que eu tava vendo que não era de verdade, sabe? Quando você fica...
robô. Mas aí eu não sei se a computação gráfica melhorou ao longo dos episódios ou se de fato eu aceitei aquilo como realidade e pra mim tava tranquilo. Porque depois eu achei legal, tá? Eu fiquei contente com os dragões. Eu queria sim ter visto mais deles, mas ao mesmo tempo, nos livros não tem tantos dragões. Por mais que se chame A Casa do Dragão a série e o lema dos Targaryen, que seja fogo e sangue, tenha vindo por conta dos dragões, os dragões em si são só o símbolo do poder deles. É só da onde se origina o poder deles. Não é necessariamente o fator principal da série. Não são os protagonistas. Os protagonistas são pessoas, são humanos, né? Mas que eu queria ter visto mais treta, eu queria ter visto mais treta, sim. Só que, agora, a gente já entrando na segunda temporada, já sobre o que esperar da segunda temporada, agora já posso falar pra vocês. Esperem por muitos dragões na segunda temporada, tá? Vai ter muita treta, vai ter muita luta entre dragões, porque é o que acontece daqui pra frente. Essa primeira temporada foi muito introdutória pra gente entender os motivos que levaram essa guerra a acontecer. Eu achei que eles fizeram isso perfeitamente bem. E agora a gente vai ter a guerra de fato na segunda temporada. Esperem por mais pessoas que vocês gostam morrendo, tá? Não é uma série que tudo termina bem, não vai ser uma série, pelo menos eu espero, porque nos livros é assim, que tudo fica lindo no final, que os personagens que vocês gostam vão se dar bem, tá? Ninguém vai se dar bem. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai dar uma desgraceira total. Só que vai demorar muito. E a questão é, quem vai morrer primeiro, né? Essa é a principal expectativa da série. Até porque eu não sei em que ponto que a série vai parar. Porque pode ser muito bem que elas parem depois que a próxima pessoa morrer, digamos assim. Como pode ser que eles avancem algumas gerações. Eu tô falando isso porque a gente acompanhou o rei Viserys, a gente viu ele tomar o reino, né, ali no Conselho de 101, até a morte dele. Então pode ser que a gente veja o próximo rei desde o momento em que ele é coroado, ou rainha no caso, até a morte dessa pessoa, entendeu? É disso que eu tô falando. Quando eu falo que todo mundo vai morrer, eu falo que, tipo, os reis vão morrer em determinado momento. E aí depois vão ter outras sucessões que vão ter que ser tomadas, entenderam? Eu fiquei muito empolgado com a série, gostei demais. Deixa aqui pra mim quais são os momentos mais importantes pra vocês, o que vocês mais gostaram de assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, beijo!